Olá, eu sou o Márcio da Marcol Software e este é mais um vídeo que trata do software Visual StFlex. Hoje iremos tratar do assunto controle de contratos. Vamos lá? O controle de contratos do sistema Visual StFlex ele serve para fazer a gestão de contratos de prestação de serviço, locação de máquinas e equipamentos, comodatos e locação de imóveis. Cada uma dessas situações possui configurações para um comportamento particular. Neste vídeo irei tratar de uma nova configuração que é a DSQM, que é diário, semanal, quinzenal e mensal, para quem tem esse tipo de característica. Nesta configuração, nós estabelecemos um comportamento para que o faturamento seja completamente automático, através de, especialmente, duas variáveis que tratam da quantidade de dias que o cliente está de posse do bem locado e quantos dias para eu estabelecer a data de vencimento. Vou mostrar essas duas configurações aqui na minha central de configurações, da parte de contratos. Nós temos a configuração quantidade de dias para liberar o faturamento mensal. Normalmente a gente sugere que seja 16, o que significa que no 16º dia de um contrato mensal, que o cliente está com o equipamento, nós podemos estabelecer a diretiva de executar o faturamento. Portanto, enquanto o cliente não estiver de posse do equipamento com pelo menos 16 dias ou 15 dias, já que no 16º eu vou faturar, eu ainda não faturo a mensalidade. Isso permite que na operação a locadora possa, se o cliente entregar antes, não ter o custo de uma cobrança bancária, por exemplo, e ter que cancelar essa cobrança bancária porque o cliente argumenta que estou devolvendo com uma semana ou com 10 dias e você resolva cobrar uma semana ou uma quinzena. Tá? Aí vai depender justamente da política de cada empresa. Uma outra configuração que nós temos, e nesse caso está configurado para 10, mas pode ser mudado, se eu faturo hoje, quer dizer, o meu cliente já está com 16 dias ou mais com o equipamento e eu ainda não faturei ele, eu vou faturar esse contrato mensal. E aí então eu posso estabelecer a quantidade de dias que eu quero a partir de hoje para o vencimento. No caso aqui está 10. Então, se hoje for dia 5 de junho, como é o caso, mais 10, eu vou colocar que o vencimento é dia 15 de junho, se eu puder faturar o contrato hoje. Então, essas duas configurações definem muito bem esse comportamento. E o trabalho da pessoa que for fazer o faturamento vai ser clicar num botão e o sistema vai conferir tudo isso sozinho. Já eu tenho uma outra configuração que trata aqui da regra do frete na fatura. Então, se esta configuração não estiver definida ou qualquer número diferente de 1, o comportamento vai ser incluir o frete na fatura. Já se eu estiver, como eu estou aqui, setado para 1, o sistema vai dizer que ao gerar uma parcela com o frete, no momento que eu for fazer a fatura, esta fatura ela vai ter que distribuir o valor do frete entre os itens. Na verdade não é bem distribuir, ele vai fazer o seguinte: se por um acaso nos itens daquela fatura tiver algum item zerado, porque às vezes você tem uma diagonal, algum outro componente que não tem valor, que ele é complementar, então ele vai com valor zero. Se você tiver algum item desse tipo, o que o sistema vai fazer? Ele vai jogar o frete nesse item. Já se você não tiver nenhum item com valor zerado, ele vai jogar o frete no primeiro item da fatura. Essa é a regra para essa configuração. Aqui é aonde a gente define que eu estou com o faturamento do tipo diário, semanal, quinzenal, mensal,
que não é nem o imobiliário, não é o nosso faturamento tradicional, não é de comodato e outras opções. Então essas configurações, elas, a partir do momento que o cliente solicitar esse tipo de operação, elas serão feitas na sua base de dados. Vamos abrir aqui a tela de contratos para que nós façamos um overview desses dados. Então, eu tenho o número do contrato, eu posso colocar aqui o número do orçamento, quando eu uso lá do menu vendas o cadastro de orçamentos para fazer o orçamento de contratos, senão eu posso deixar em branco. Eu tenho aqui a empresa, normalmente a empresa número 1, que é o código da sua empresa, quando tem mais de uma empresa no sistema, uma empresa 1, outra empresa 2 e assim por diante. Código do cliente, tudo com a opção dos 3 pontinhos de busca que vocês já estão acostumados. Data de início e hora de início, isso é extremamente importante porque, especialmente nos contratos que forem diários, semanais e quinzenais, a hora de início do contrato ela tem muita influência, porque se eu locar um equipamento hoje às 8 horas e eu devolvê-lo amanhã até às 8 horas, configura uma diária. Se eu passar das 8 horas, já começou a segunda diária. Existe uma variável para cadastrar uma tolerância. Significa dizer assim, se eu cadastrar lá 60 minutos de tolerância e a diária termina às 8, se ele entregar até às 9, tudo bem. Então, essa é uma variável que vocês podem solicitar para que nós incluamos no sistema e que funcione de acordo com a sua política. Previsão de término é opcional, a data do encerramento será preenchida apenas quando você fizer o encerramento na aba encerramento. Tá? E agora, falando um pouquinho das abas, nós estendemos as abas e distribuímos um pouco as informações, organizando melhor, uma vez que algumas delas cresceram. Então hoje relatórios está numa aba separada. O sistema ganhou a aba atualizações para nós trabalharmos a tabela de preço, já vou falar nela. Tá? As outras abas aqui, algumas delas já existiam, a aba de finalização mudou o nome para encerramento. Tá? Então, dependendo da configuração, aparecem outros botões aqui para operação do sistema, certo? Vamos voltar aqui para a aba inicial do valor, tá? Aonde nós temos uma novidade também nesse tipo de configuração, que é o dia base. O dia base sempre nos nossos sistemas foi obrigatório. A partir de agora ele não é mais obrigatório nessa configuração de diário, semanal, quinzenal e mensal. Por quê? Você pode deixar o dia base 0 para que no momento em que rodar o faturamento, digamos que um contrato possa ser mensal, possa ser faturado, ele vai rodar o faturamento e a decisão do dia de vencimento vai ser a quantidade de dias que eu mostrei naquela configuração lá, por exemplo, 10 dias. Então hoje é dia 5, mais 10 vai dar vencimento vencimento dia 15. Se eu colocar um dia base, o sistema vai respeitar e sempre faturar naquele dia, mas vai continuar considerando aqueles 10 dias iniciais. Então, por exemplo, digamos que o dia base fosse 12 e o contrato deve ser faturado porque o cliente já está há mais de 15 dias com aquele equipamento, então eu devo fazer um faturamento mensal. E o dia base aqui está 12. Se hoje é dia 5, 5 mais 10 é 15. No caso, hoje é 5 de junho. Então, vamos fazer aqui uma experiência. Hoje, dia 5 de junho. Está configurado para a config para vencimento em 10 dias do faturamento. Certo? Portanto, se eu faturar hoje, um faturamento hoje, ele seria dia 5 de junho mais 10, que vai ser igual a dia 5 de junho, tá certo, 5 de junho, mais 10 dias vai ser igual a dia 15 de junho.
Porém, o dia base, se o dia base estiver 0, o faturamento vai ser 15 de junho. Agora, se você preencheu dia base igual a 12, por exemplo, e eu estou fazendo esse faturamento, nesse exemplo, dia 12 de junho é antes de 15 de junho, então só vai poder ser dia 12 de julho, porque eu só vou poder estabelecer para frente que dia 12 não vai dar o mínimo de dias, que na configuração está 10, para viabilizar toda a minha operação de gerar boleto, mandar o boleto para o banco, o cliente receber, se programar e etc. Então aqui é a ressalva desta novidade para o campo dia base. Então você vai poder deixar ele 0 ou vai poder preenchê-lo de acordo com o combinado com o cliente. O campo primeiro vencimento, só recapitulando, ele é fortemente neste modelo relacionado com o primeiro faturamento ou faturamento imediato. O faturamento imediato é aquela situação onde o cliente locou o equipamento e você já vai fazer o primeiro faturamento, certo? Significa dizer que eu preciso ter um vencimento definido. Neste caso, este botão aqui não segue essa regra de 16 dias de utilização, 10 dias por dia base. Se eu clicar no faturamento imediato. Se eu deixar o sistema correr sozinho, obviamente que o sistema de faturamento vai levar isso em consideração. Mas quando eu clico no botão faturamento imediato, é porque eu já quero gerar o contas a receber e já vou gerar a fatura e já vou gerar o boleto. Então, se eu colocar aqui, hoje é dia 5, se eu colocar dia 10 de junho, né, nesse campo aqui, se eu colocar 10 de junho de 2021 num contrato e eu vier aqui no faturamento imediato, escolher um portador, porque tem que ter um portador, digamos que seja cobrança bancária, poderia ser pagamento em carteira, porque ele já vai pagar no meu caixa, e eu clicar em faturamento imediato, o sistema vai gerar para o vencimento 10 de junho de 2021. Tá? Este primeiro faturamento também serve de data de corte para o faturamento mensal. Portanto, é um campo importante. Se eu colocar uma data aqui, por exemplo, 10 de julho de 2021, antes de 10 de julho de 2021 o sistema não vai faturar. Tá? Então tomem cuidado com isso. Num contrato mensal que vocês querem deixar a critério do sistema fazer o faturamento de acordo com aquela regra de 16 dias de utilização, 10 dias por vencimento, coloca aqui a mesma data do início do contrato que está tudo certo. Outra novidade, campo tipo. Antes nós tínhamos só o campo tipo mensal e diário. E quando eu queria o semanal, eu colocava diário 7 na periodicidade e quinzenal diário 15. Agora nós temos no campo tipo diário, mensal, quinzenal e semanal. E a periodicidade vai ser 1. Então isso também é outra mudança aí que nós temos. Portador para o faturamento. O que mudou aqui? Ao escolher, por exemplo, cobrança bancária, nós estamos querendo dizer para o sistema, olha, eu vou querer que você faça boleto bancário, que é cobrança bancária, com o reduzido 8, por exemplo, essa conta fictícia aqui, 4497 do Bradesco. Tá? E aí, como que o sistema vai saber? No momento que você estiver no faturamento, vou mostrar aqui já a tela nova de faturamento para esse caso, para essa configuração, que é o FATCONTRE DSQM, diário, semanal, quinzenal, mensal. Aqui é o faturamento mensal dessa configuração, uma vez que os diários, semanais e quinzenais, a gente fica aguardando o cliente trazer o equipamento para fazer o encerramento. Né? Mas o controle de faturamento, ou rodar o faturamento, vai ser simplesmente clicar no botão gerar faturamento e faturas. Né? É só clicar nesse botão aqui que ele vai levar em consideração todas essas regras. Ao gerar o faturamento, essa é mais uma novidade, o sistema já vai gerar a fatura. Então, se aqui no nota fiscal automática tiver não, significa dizer que vai gerar fatura, ele automaticamente vai gerar a fatura. Você não precisa mais sair
para a emissão da fatura e gerar a fatura como era antes. Tá? Isso acabou. Ao clicar no botão gerar faturamento, o sistema vai gerar o contas a receber e já vai fazer a geração da fatura. Tá? Supondo que gerou as faturas, tá? E aí você quer aquilo que é boleto já mandar para o cliente. Né? Então você já quer mandar o boleto ou já quer mandar a fatura por e-mail. Você vai utilizar esse botãozinho aqui, ou esse, é o mesmo, na verdade, esse e esse são o mesmo. É que aqui no faturamento do contrato você já gera, já pode gerar o boleto e já enviar o boleto, né, para o cliente. O que o sistema vai fazer? Vai rodar o processo, gerar o boleto, vai olhar o cadastro do cliente para ver se tem contato definido para receber o boleto, para receber a fatura, e vai disparar os e-mails. Então esse processo também passou a ser muito automatizado. Vale a ressalva de que lá no cadastro de cliente, se eu tenho uma pessoa física, tá? E eu não tenho nenhum contato cadastrado para ela, então nesse caso essa Cláudia Arantes Vilela aqui, que é um usuário que eu inventei o nome, então ela não tem nenhum contato cadastrado, portanto a fatura e o boleto serão enviados para este e-mail, que é o e-mail do cadastro dela de cliente. Já para uma pessoa jurídica, vamos pegar aqui a construtora Sistemas, que também é um cadastro fictício meu aqui. Se eu abrir o contato, eu tenho lá o Amaral Serra e o João. E digamos que o Amaral Serra é o administrador, é ele que vai receber, supondo, o boleto e vai receber a fatura. Então, no cadastro do contato, eu tenho que vir aqui dizer recebe fatura e recebe boleto. Se não estiver assinalado aqui, nós vamos mandar para o e-mail que está no cadastro de clientes. Tá? Porém, especialmente para os clientes pessoa jurídica, eu sugiro fortemente que vocês cadastrem os dados dos contatos, tá? Para que vocês tenham uma gestão melhor dos seus contratos. Então aqui já fiz essa abertura para essas ressalvas, né? Uma outra novidade é que ao fazer a emissão, esse botão do e-mail da fatura mais o boleto, ele vai gerar os PDFs desses documentos, e eu posso acessar através dessa pastinha aqui. Então, eles vão ficar... Deixa eu pegar um contrato aqui, só para ele poder acionar a funcionalidade. E aí eu tenho definido no meu sistema, tá, uma pasta do Visual PK, Boleto FlexM, PDF, o CNPJ da empresa e dentro os boletos e faturas, tá, que no caso aqui, normalmente em ordem de data, você vai vendo as últimas. Se você precisar, por exemplo, mandar por WhatsApp, vai bastar que essa tua pasta esteja compartilhada e que lá do WhatsApp você consiga acessar ela para selecionar o boleto e a fatura. Então, aí nós temos mais uma novidade nesse processo. Vamos trabalhar aqui o conceito agora do frete. Tá? Então, este contrato tem dois itens, a serra circular de bancada e tem um frete que vai aqui na parcela 1. Tem dois comandinhos, esse 1 e esse U. O 1 significa que o frete é na primeira parcela, o U significa que o frete é na última parcela. Aí ficaria aqui parcela igual à última. Estamos simulando aqui o frete na primeira parcela. Então, ao gerar a fatura, este frete será cobrado na primeira parcela.
Como eu já mostrei, nós temos aquela configuração para que o frete não apareça na fatura. Neste caso, eu posso deixar que ele apareça ou simplesmente distribuir o valor do frete nos itens. Tá? Então, esse valor do frete na primeira fatura vai ser associado ao valor aqui dessa serra circular. Então, na primeira fatura vai ser cobrado R$ 510, tá? Porque vai ter o frete incluído aqui nessa serra, certo? Esse é o procedimento. Esse botão aqui também é novo, atualiza valores desse contrato, tá? Que leva em consideração o seguinte: originalmente, para termos o valor que vai ser carregado aqui para essa grid, originalmente nós teríamos no cadastro de item, então eu tenho aqui frete R$60, esse R$60 veio daqui, tá? Porém o item, esse outro item ali, o PAT 00057, está zerado. Da onde que ele trouxe R$450? Vamos mostrar aqui. Na aba atualizações eu tenho tabela de preços, onde eu posso definir uma tabela de preço para o diário, semanal, quinzenal e mensal, de acordo com o grupo, ou o subgrupo, ou a subdivisão, ou um item específico, ou a mistura de tudo isso. Nesse exemplo eu dei ênfase para o subgrupo e fiz um exemplo aqui do item. Significa dizer que essa betoneira PAT 00191, a mensalidade dela é 1.600. Porém, outras betoneiras que estão no grupo betoneira, a mensalidade é 1.100. Tá? Esses valores fictícios também. Eu tenho aqui o botão imprimir a tabela de preço. Se eu imprimir por subgrupo, ele vai trazer aqui cada um dos meus subgrupos e os valores. Se eu imprimir a tabela completa, ele vai trazer todo mundo que tiver grupo, subgrupo, item, tá? Então ela traz nesse formato. Eu acredito que o mais comum é justamente ou por grupo ou por subgrupo, tá? Que aí traz nesse modelo a tabela de preços. E para ver o preço também você não precisa imprimir a tabela, é só vir aqui e olhar, né? E quando você cadastra o item, ele automaticamente traz para cá. Nós temos aqui esse botão atualiza valores deste contrato. Esse botão está aqui normalmente para quando você muda de um diário para semanal ou para quinzenal. Ele tem mais essa funcionalidade. Mas eu vou mostrar aqui que se, por exemplo, este betoneira, tá? Ou desculpe, essa serra circular de bancada, que é este item aqui, ou este subgrupo, onde eu tenho que a mensalidade é 500. Como que veio 450 para cá? É que além desta tabela, eu tenho a influência desta tabela de desconto. Se eu for no menu Vendas Tabelas, eu tenho, neste exemplo, duas tabelas, o especial A e o especial B. O especial A é 10% de desconto e o especial B é 5% de desconto. Então aqui eu coloquei a número 1, que é a especial A. Portanto, 500, que é o valor da mensalidade, com 10% de desconto dá 450. Certo? Vamos mudar aqui, vamos colocar aqui 600, só para ilustrar. Então a mensalidade, digamos, eu atualizei o preço da serra circular. Tá? Eu estava cadastrando esse contrato, mas eu quero corrigir esse valor. Se eu vier aqui e clicar no atualizar, ele explica aqui o que ele vai fazer, que é isso que eu já falei. E ele vai pegar 600 menos 10%, que é 60, vai dar 540. E se eu tirar essa tabela de preço aqui, se eu não der mais aqui essa tabela de desconto, eu vou atualizar o valor, ele vai trazer os 600 que estava lá. Tá? Então esse é o comportamento da tabela de preços e deste botãozinho aqui de atualização, tá? De valores. Aqui a parte de endereços, que não mudou, né? Você continua utilizando essa parte de endereços lá para o contrato,
com assistente de copiar os dados do cliente, ou de entrega, ou do serviço, a parte de observação com a finalidade do contrato, a parte de reajuste para contratos mais com uma longevidade maior, né? Então esse aqui eu estou dizendo que depois de 12 meses eu vou reajustar pelo INPC a partir de maio de 2000, e no caso aqui o próximo reajuste seria 2022, tá? Corrigir aqui. A parte de assinaturas também não mudou, que é onde nós colocamos a assinatura da própria empresa, procurador, testemunha e representantes no cliente. Tá? Então eu venho aqui selecionar, no caso aqui está o próprio Amaral Serra, que vai figurar no contrato. A parte de histórico aqui não mudou, tá? Continua mostrando qual foi o último faturamento, como esse contrato ainda não foi faturado, está tudo em branco. A parte do faturamento imediato aqui, ele já expliquei, e nós temos aqui a possibilidade agora justamente de fazer esse botão de e-mail do fatura e boleto para eles irem juntos no mesmo e-mail. Recapitulando, desde que o contato esteja assinalado como recebe boleto e fatura, porque pode ter uma situação que o boleto vai para um e a fatura vai para outro, né? Então pode ser que exista essa situação. Basta vocês, na hora do cadastro do contato, colocar tudo certinho que vai dar certo. Parte de movimentação para representar quando que o item for locado, quando que ele foi devolvido. A parte do encerramento, nós temos aqui algumas novidades relacionadas com a parte do histórico de manutenção. Então, no histórico de manutenção, se eu tiver lançamentos e eu assinalar essa opção cobrar do cliente, na tela de fechamento, tá, que também mudou, é uma tela bem mais completa, fazendo todos os cálculos automáticos, nós já vamos simular o fechamento de um aqui, ele vai trazer desses itens para cobrar, ele vai trazer aqui o valor do histórico de manutenção, se tiverem pendentes, né, para cobrança. Tá? Então, esse é o conjunto maior aí de novidades, ok? Vamos agora fazer um exemplo do faturamento e depois de encerrar, só para a gente ter uma visão geral disso. Bom, agora vamos simular o faturamento desse contrato. Tá? Então esse contrato aqui começou supostamente no dia 19 de maio, é um contrato mensal. Aonde que eu faço o faturamento? Menu financeiro, contas a receber, cadastros, mudou de lugar aqui, indo para a última opção, esse faturamento diário, semanal, quinzenal e mensal, ele aparece aqui para mim. Eu tenho a prévia do faturamento, que abre esse relatório. Eu estou setando só nesse... Se eu deixar em branco aqui esse filtro, ele vai trazer todos os contratos, mas eu quero focar aqui somente no 22457. Então eu vou mandar imprimir. A prévia está dizendo assim, olha, a construtora Sistemas tem o contrato 22457 no valor de R$660, que é o item mais o seu frete lá, né? Que é a primeira parcela que nós vamos cobrar aqui. Próximo vencimento, 15 de 6, porque hoje, como é dia 5, 5 mais 10 vai dar 15 de 6. Tá? O dia base está 0, ó. Dia base 0. E como ele começou no dia 19 de maio, se eu pegar aqui dia 19 de maio, vamos pegar o calendário de maio aqui, dia 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hoje já está, é o 17º dia. 17 é maior ou igual, né? No caso é maior que 16, portanto, ele já figura aqui na prévia, sem eu precisar fazer nenhum outro cálculo, nenhum outro esforço. Tá? Eu vou gerar o faturamento desse item 22457. Vamos lá. Vou gerar o faturamento dele. Confirma o faturamento, sim. Faturamento 28, vou anotar aqui para conferir depois, 28675.
Total de contratos faturados 1, porque eu setei ali só um contrato para a gente focar nesse processo. Tá? Então, se eu vier aqui dar uma olhada, vou navegar para frente e para trás para atualizar o buffer de tela, né? Se eu vier dar uma olhada no histórico, esse contrato já aparece, ó, o último vencimento faturado foi 15/6, foi o primeiro faturamento, certo? Se eu clicar no contas a receber, eu já tenho aqui o contas a receber e observe que o campo documento já está preenchido, indicando que eu já gerei fatura dele. Tá? Se eu vier aqui na parte faturamento, emissão de fatura, por exemplo, e eu quiser ver a fatura, ela já está aqui. E olhem só, a fatura está como 660, o frete não aparece por causa daquela configuração que nós fizemos. Tá? Senão o frete estaria destacado aqui também, que é uma opção, a critério de cada empresa. O próximo passo é justamente fazer, já que é uma cobrança bancária aqui, né? Vamos lá. E-mail da fatura e do boleto, certo? Se eu quisesse só imprimir a fatura, eu poderia vir aqui e imprimir a fatura, sem problema nenhum. Eu só quero imprimir a fatura para já entregar aqui na frente para o cliente. Sem problemas, é só fazer esse processo, né? De novo aqui, ó, eu venho aqui na aba faturamento, venho aqui em imprimir fatura, clico aqui e já imprimo a fatura, né? Ou como vocês estavam acostumados antes, emissão de fatura, botão imprimir, também dá, né? Mas tem o atalho aqui que facilita muito, só clicar direto no imprimir. Mas eu vou mandar o e-mail da fatura e do boleto. Eu clico nessa opção. No caso aqui, o faturamento 28675 só tem um contrato. Mas se tivesse 10 contratos, o trabalho seria o mesmo. Vou clicar aqui no enviar. Está enviando para o cliente, que no caso é o meu próprio e-mail. Ele dá uma mensagem no final dizendo que erro de fatura nenhum, erro de envio de e-mail nenhum, e-mails enviados com sucesso foi fatura 0863 do cliente 8631 aqui, né? Destinatário Marcio@Marcol. Então ele dá um resuminho lá. Vamos ver o e-mail, como que ficou. Aqui nós temos a minha caixa de e-mail com e-mail fatura 0863100005, locação teste, que no caso aqui vai aparecer o nome da empresa de vocês. Se eu abrir este e-mail, eu tenho o e-mail que o cliente vai receber. Nesse caso aqui, a logo que eu utilizei não foi muito apropriada e ela deu uma espremida aqui, mas isso é uma questão de configuração da logo. Vamos aos dados. Empresa de locação teste, Avenida de Brasília, etc. Telefone, inscrição estadual, e-mail, cliente, construtora Sistemas Limitado, lá segue fatura do contrato número 22457. E quando eu abro aqui, eu tenho a fatura completa aí com seus dados. Então aqui, ó, serra circular, o valor de 660, incluindo o frete, né? Ela vai completa, né, com aquela parte que vocês utilizam, né, localmente, e eu tenho aqui o boleto. Portanto, vocês vejam que o trabalho do faturamento foi clicar o trabalho da prévia é um botão, o trabalho do faturamento é um botão, independente de quantos contratos existam. Mandar o boleto e a fatura por e-mail é mais um botão. E o processo de faturamento está completo. Tá? Sugiro fortemente que vocês peguem os e-mails dos seus clientes, especialmente das empresas, pessoas jurídicas, mas das pessoas físicas também, porque isso facilita muito o processo. Tá? Se vocês forem mandar fatura e boleto por e-mail, tudo bem, já tem ali ele gravado numa pastinha que vocês vão ter que abrir e mandar por WhatsApp, né? No caso, também tem essa opção. Ok? Então, este processo era o processo de faturamento geral do sistema. Agora, para concluirmos esse trabalho, vamos simular o encerramento desse contrato.
Então, para encerrar, nós vamos na aba Encerramento, clicamos no botão Encerrar e abre esta nova tela, bem mais completa do que o que nós tínhamos anteriormente. Então, eu vou entrar aqui com a data do encerramento, digamos que eu estou colocando a data de hoje aqui, horário, digamos que fosse aqui 16 horas, por exemplo. E aí, nesse caso, veja que quantidade total de dias utilizados no último ciclo, 0. Ué, mas por que é 0? Não conseguiu calcular? Não, ele calculou. Mas veja só, deixa eu sair daqui e vamos ver o último faturamento. Então a cobertura, vou pegar aqui esse contrato, a cobertura é de 19/5 até 18/6. E eu estou concluindo no dia 5. Dia 5/6. Significa que ele não tem nada para calcular, tá? Ele não tem nenhum ciclo pendente, certo? Nem no contrato atual e nem proporcional, como se fosse um dia, 5 dias, 7 dias. Então, nesse caso, o fechamento seria basicamente tanto faz aqui pelo contrato atual, pelo proporcional, os dois vão dar 0, motivo, equipamento devolvido e finalizar contrato. Ele está reclamando aqui que existem itens tipo locação não retornados. Então, vamos retornar aqui, ó. Fiz o retorno dos itens. Então, se eu vou aqui no histórico, se eu vou na movimentação, eu já tenho aqui o retorno dos itens. E aí, se eu for lá para o encerramento agora, contrato finalizado com sucesso. Este contrato não teve valor nenhum para cobrar. Por quê? Porque a mensalidade que já foi cobrada foi suficiente para cobrar todo o período. Ele entregou antes, inclusive, né? Então, este seria um caso. Então, agora eu vou mostrar aqui a tela de encerramento. Peguei esse contrato, que é um contrato diário, e vamos fazer o encerramento. Aqui ele está como iniciado no dia 35 de maio, eu já fiz vários testes aqui com esse contrato. Vamos fazer o encerramento. Digamos que foi às 18 horas de hoje, então do dia 31/5 ao dia 5 deram 5 dias, mais o dia corrente, porque a partir das 8 horas começou a figurar um novo ciclo. Então eu tenho aqui 6 diárias, vezes R$50 eu tenho R$300, ou pelo alternativo, nós temos aqui quantidade de períodos uma semana, né? O tipo proporcional é o semanal, porque até 4 dias, de 1 a 3 dias é diário, de 4 a 7 é semanal, de 8 a 15 é quinzenal. Eu não tenho transporte, não tive nenhuma manutenção, porque se eu tivesse tido alguma manutenção que ficou pendente para cobrar, através do histórico de manutenção, ele apareceria aqui. Então agora eu escolho se eu quero pelo contrato, que é 300, ou pelo proporcional, que é 200. Então fica a critério de vocês. Posso dar desconto, posso dar acréscimo. Ele vem aqui o valor líquido, tá? E aí eu tenho o motivo, que é a devolução normal, o portador, vamos dizer que fosse pagamento em carteira, vencimento hoje, vou finalizar o contrato. Esse é o processo. Então esta tela, ela facilita em muito a decisão final do fechamento. Ela coloca aqui todas as informações que vocês normalmente raciocinam aí nesse momento. O mesmo vale para semanal, o mesmo vale para quinzenal e também para o mensal. Ele vai fazer os cálculos de acordo com as regras que foram combinadas. Ok? Então é isso que estava faltando.
Claro, se eu fiz o faturamento final, nesse caso eu posso vir aqui imprimir a fatura, já que a cobrança é, olha aqui os R$200, já que a cobrança é local, não vai ter boleto. Se tivesse boleto, eu poderia vir aqui imprimir o boleto, que não é o caso porque eu não tenho boleto nesta cobrança. Agora vou apresentar para vocês as novidades em relação à impressão do contrato. O botão de impressão do contrato que ficava aqui foi transferido para dentro desse quadro porque trata da impressão pelo Word, que continua existindo, quem está usando esse modelo e quer continuar usando sem problemas. Mas apareceram aqui 3 novos botões. O botão de impressão do contrato, do comprovante de entrega e do comprovante de devolução. A impressão do contrato, agora quando eu clico nesse botão, ele abre automaticamente o contrato diretamente no sistema, sem precisar do mecanismo do editor de textos, com as cláusulas e detalhes criados pelo próprio cliente, quer dizer, por vocês. Então, se você vem aqui no menu Contratos, Modelo de Contratos, é neste cadastro, aqui nós temos esse modelo que foi impresso, é neste cadastro que nós podemos gerenciar quais as opções para impressão. Então, no exemplo que está aqui, eu tenho contrato de locação, é o nome dele, aí eu tenho um título, e eu posso utilizar negrito, itálico, sublinhado, alinhamentos. Está sendo utilizado um fonte monoespaçado, porque foi o fonte que melhor se acomodou aqui na impressão. Nós escrevemos aqui, 102, quantidade de caracteres por linha para justificação, isto é, para alinhamento do texto. Então, se nós imprimirmos aqui, ele está dizendo que está com 102 caracteres. Se eu diminuir para 90, por exemplo, ele vai alinhar e vai cortar o texto mais à esquerda. Então, a cada cláusula eu posso dizer quantos caracteres eu quero para o alinhamento. Isso é válido utilizando esse fonte monoespaçado. Porque se o fonte não for monoespaçado, o alinhamento não pode ser contabilizado por essa quantidade de caracteres, porque a letra I, por exemplo, é mais estreita do que a letra W, e aí essa configuração não funcionaria. Então, nós hoje pedimos para utilizar fontes monoespaçadas. Outra característica é que, vamos pegar aqui a cláusula, a terceira cláusula, por exemplo, que fala dos aluguéis. O aluguel mensal do contrato é de, e aí vem uma R cifrão e uma variável, CTR valor 100, underline 1U. O que é isso? Parcela igual a 1 ou parcela igual à última, essas duas opções aqui, que servem para indicar se o frete vai ser cobrado na primeira, na última ou talvez até nas duas. Se fosse na primeira e na última, teria que ter 2 linhas, com o respectivo valor de cada da remessa e do retorno, por exemplo. Os demais itens são justamente os demais itens que não têm essa indicação, são os itens a serem somados o valor para dar o valor total dos itens contratados. Para inserir a tag aqui, basta clicar, posicionar, vamos fazer um exemplo, digamos que eu quisesse que a tag ficasse nesse ponto. Eu clico aqui em inserir tag, ele abre as tags disponíveis, ou os comandos disponíveis. Eu escolho aquela que eu quero. Por exemplo, aqui eu vou colocar essa, vou repetir essa tag aqui. Tá? Vou colocar 3 asteriscos aqui só para a gente localizar fácil. Vou gravar. E aí vou mandar imprimir o contrato. Observem aqui, os 3 asteriscos que eu coloquei, certo? E saiu lá o extenso, R$1.100. Porque eu coloquei justamente o extenso do valor, certo?
Se eu retirar aqui agora, vamos voltar aqui o contrato que era e gravar, aqui só para ilustrar, né? Se eu for lá imprimir o contrato de novo, ele já não tem mais aquele pedacinho, já retirei. Então é assim que funciona para cada campo desses que estão aqui, ó, que é o número do contrato, o ano, a data, etc. Né? O nome fantasia da empresa, a razão social da empresa, no caso a empresa de vocês, os dados do cliente, que começam aqui com CLI, e assim por diante. Tá? Na dúvida de alguma tag, é só entrar em contato com o nosso suporte. Nós também temos a impressão do comprovante de entrega, que serve no momento que o cliente retira ou que vocês estão levando o equipamento até o cliente para que ele assine que ele recebeu lá, nesse caso a betoneira, certo? Aí aqui vem os dados da empresa, os dados do cliente e demais dados da obra, ou enfim, da onde for utilizado, né, os dados da locação. Eu também tenho o comprovante de devolução, que eu posso escolher o item que está sendo devolvido ou simplesmente eu imprimo e ele vem me trazer aqui os dados referentes ao item, aos itens que estão no contrato, para que seja preenchido a quantidade que está sendo devolvida, a data e alguma observação, se for o caso. Essa quantidade é necessária porque no caso da betoneira é uma só, então é só a devolução, é só colocar a data que está sendo devolvido. Mas no caso de outros itens, pode ser que vocês tenham itens como cadeiras. Eu loco cadeiras e não controlo como patrimônio único. Então eu tenho 100 cadeiras no meu estoque, se eu loquei 10 cadeiras e está sendo devolvido 5 nesse momento, eu vou, porque o cliente vai continuar com 5, mas vai devolver 5, então a gente coloca aqui 5 cadeiras, né, que estão sendo devolvidas. Essa é uma possibilidade. Tá? Então, este documento é justamente para levar até o cliente para que tanto a empresa quanto o cliente assinem, declarando para os devidos fins, o retorno desses itens. E alguma observação que seja necessária. Tá? E com isso terminam-se os documentos que eu queria mostrar. Nós temos aqui por último o resumo das operações de faturamento, que é o resumo do dia. Eu vou colocar aqui a data do dia 5. Vou mandar imprimir. E aí ele vem dizer tudo o que aconteceu naquele dia. O objetivo desse relatório é para uma conferência interna, uma organização de documentos nas respectivas pastas, como tem a impressão do contrato fisicamente e às vezes mais algum outro documento, normalmente se organiza em pastas. Tá? E aqui nós temos, tá, da construtora Sistema, por exemplo, o contrato 22458, foi locado uma serra circular, foi feita a locação e a devolução no mesmo dia. Tá? Então aqui, ó, contas a receber. Tá? Então, foi colocado aqui informações referentes ao recebimento. Não foi pago ainda, ó, o valor pago está zerado. Tá? Então, essa conta está em aberto. Aqui eu tenho o contrato 22457, também da construtora Sistemas, uma serra circular de bancada. Tá? Aí a data aqui da devolução, então o que aqui só está aparecendo o que aconteceu nesse dia que eu selecionei, então nesse dia foi devolvido, significa dizer que esse contrato já deve estar na pasta, né, devidamente acomodado lá na pasta com a assinatura do cliente. Ó, também faz a referência do frete e o período de cobertura, que se refere a esse boleto que foi feito, e assim por diante. É um relatório de operações do dia, tanto é que o filtro é só a data do dia. Tá? Eu posso até filtrar um cliente, um contrato, né, para de repente agrupar algumas informações. Posso ordenar por número do contrato, por razão social ou por nome fantasia do cliente. Muito bem, era isso que nós tínhamos para este vídeo. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o suporte da Marcol. E até a próxima oportunidade.